Bom dia, eu sou o professor Joaquim Procópio. Nós vamos continuar com nossas aulas de bioeletrogênese, iniciando agora a parte 6, e eu queria fazer uma breve recapitulação com vocês sobre o que nós vimos até agora. Então nós temos até agora dois modelos que foram utilizados para explicar e calcular o potencial de membrana, que na realidade é o potencial elétrico intracelular, quando uma célula está com o seu potencial externo, com o seu lado externo ligado ao terra. E no modelo biológico, então, nós chegamos à conclusão que o potencial de membrana, usando o modelo biológico, nós podemos calcular o potencial de membrana, nos baseando então na existência da bomba só de potássio ATPase, da existência de canais seletivos aos íons sódio e canais seletivos a íons potássio e nos seus fluxos, e dessa forma nós chegamos então no valor de 78,72 mV com sinal negativo. Também nós estudamos o chamado modelo elétrico, que é muito utilizado nos livros de fisiologia, e segundo esse modelo, então, a célula, a membrana celular e os canais iônicos, eles podem ser representados por um conjunto de baterias e resistências ligadas por meio de um circuito elétrico. E a vantagem do modelo elétrico é que não há necessidade de um conhecimento biológico do sistema. Evidentemente, para se montar o modelo elétrico, é fundamental conhecer a biologia do sistema. Mas uma vez montado o circuito elétrico, como eu disse antes, qualquer engenheiro pode calcular o potencial aqui dentro, que é o potencial de membrana, sem conhecer absolutamente nada da parte biológica. E, na realidade, até o momento, nós não precisamos usar o modelo elétrico, e até a gente pode até dizer que o modelo elétrico só causou uma certa complicação na vida dos alunos, né? Porque nós já havíamos calculado perfeitamente o potencial de membrana. Mas daqui para frente as coisas vão se complicar um pouquinho, e eu já posso adiantar que uma das vantagens do modelo elétrico é permitir não só o cálculo do potencial de membrana, como ele faz muito bem, mas também ir mais longe do que o modelo biológico permite, no sentido de que com o modelo elétrico nós podemos prever e calcular a resposta da célula a perturbações do seu potencial. Então, nas células excitáveis, de modo geral, existem perturbações contínuas do potencial de membrana. Ou seja, essas células têm na sua rotina, uma perturbação contínua. Por exemplo, as células excitáveis, como o nervo, estão continuamente disparando potenciais de ação. As células musculares também disparando potenciais de ação no acoplamento excitação-contração. Então é muito importante entender como as células respondem às perturbações do seu potencial. De modo geral, essas perturbações de potencial, elas ocorrem na forma de correntes iônicas, que normalmente são correntes que penetram no citoplasma. Então essas correntes, elas provocam uma alteração da voltagem do citoplasma, que a gente conhece como uma despolarização da membrana, mas por enquanto é importante vocês saberem que normalmente o potencial de membrana é perturbado através da entrada de correntes. Em alguns outros casos também ele pode ser perturbado através de saída de correntes. Então, como eu estava dizendo, a grande vantagem do modelo elétrico é permitir entender como a célula responde a essas perturbações. No modelo biológico, isso é muito difícil. No modelo elétrico, nós vamos ver que é possível. Na forma como o modelo elétrico está apresentado aqui, ainda é um pouco difícil, mas é possível. E finalmente, para complementar esses dois modelos, eu quero apresentar a vocês o chamado modelo hidráulico. E o modelo hidráulico, ele tem uma grande vantagem. Ele permite aos estudantes das áreas de ciências biomédicas entenderem o que se passa no modelo biológico, sem ter que necessariamente entender muito bem o modelo elétrico. Qual o problema do modelo elétrico? O modelo elétrico, ele não é muito bem aceito por estudantes da área biomédica, exatamente porque envolve
elementos de circuito como baterias, resistências, fios, correntes elétricas, que são assuntos que normalmente são um pouco indigestos para a maior parte desses estudantes. Então, no modelo hidráulico, nós vamos ter um sistema de 3 reservatórios, e esses 3 reservatórios consistem o primeiro reservatório é o chamado reservatório que mantém o potencial de equilíbrio do sódio. Então, é um reservatório cujo nível acima do zero é igual ao potencial de equilíbrio do sódio, que é potencial positivo de 68 mV. Portanto, vocês imaginem que se isso aqui for um reservatório verdadeiro, esta aqui seria, por exemplo, uma altura de 68,17 metros, acima do nível zero. Nesse outro reservatório, que nós vamos chamar de reservatório do potássio, ou do potencial de equilíbrio do potássio, o nível é mantido exatamente igual a 86,07 mV. Então vocês vejam que tanto no reservatório do potencial de equilíbrio do sódio, como no reservatório do potencial de equilíbrio do potássio, existem sistemas representados por essas esferas vermelhas. Existem sistemas que se encarregam de manter esse nível constante. Portanto, esses sistemas, na realidade, eles são, no modelo biológico, são uma consequência da existência da bomba sódio-ATPase, que mantém a razão de concentrações e, portanto, os potenciais de equilíbrio. Mas aqui a gente não precisa entrar nos detalhes da bomba, porque nós não estamos mais falando do modelo biológico e nem do modelo elétrico, e vamos simplesmente acreditar que esses sistemas mantêm o nível desse reservatório em 86 mV abaixo do zero e o nível desse reservatório em 68 mV acima do zero. Agora vejam o que acontece se esses dois reservatórios forem ligados a um reservatório central por meio de tubos por onde pode fluir a água. E no momento em que isso é feito, evidentemente vai haver um fluxo de água do reservatório mais alto, 68 mV, para o reservatório intermediário, e do reservatório intermediário para o reservatório do potássio, do potencial de equilíbrio do potássio, que está a um nível mais baixo. Então, o nível deste reservatório, que vai ser agora representado por Vm, ou seja, ele vai representar o nível do potencial de membrana, este nível, nós vamos dizer agora que ele é 78,72 mV. Mas como que nós conseguimos chegar nesse valor usando os dados que nós temos nesse sistema hidráulico? Então, nós vamos partir do seguinte princípio. O primeiro princípio é que o reservatório Vm, ou o reservatório que representa o potencial de membrana, não varia o seu nível. Isso é verdade aqui no modelo biológico e é verdade no modelo elétrico. Nós já vimos que o potencial de membrana ele se mantém constante durante o repouso da célula. Eu vou voltar a falar da diferença entre potencial de membrana e potencial de repouso, mas ainda não chegou na hora. Então, como esse nível é constante, nós podemos dizer que o fluxo de água entrando em Vm, portanto, o fluxo de água entrando daqui para cá, é igual ao fluxo saindo de Vm, ou seja, o fluxo saindo daqui para cá. Mas nós sabemos que fluxo é dado pela diferença de pressão dividido por uma resistência. Que resistência é essa? A resistência hidráulica desses tubos de ligação. E o inverso da resistência é sempre uma condutância. Então, o fluxo de água é igual a uma diferença de pressão multiplicado pela condutância hidráulica do tubo. Quanto mais largo for o tubo, maior a sua condutância hidráulica. Mais facilmente ele permite a passagem de água. Daqui, desta linha, nós vamos tirar que a diferença de pressão, na realidade nós também sabemos que a diferença de pressão corresponde a uma diferença de nível de água. Quanto maior o nível de água,
Quanto maior a diferença de nível, maior a diferença de pressão. Então, nós vamos chegar à conclusão de que a condutância vezes a diferença de nível, ou seja, o fluxo, entrando no reservatório VM, é igual à condutância desse tubo vezes a diferença de nível. Então vamos repetir. A condutância desse tubo vezes a diferença de nível entre este nível e este nível é igual a um fluxo de água entrando e é igual à diferença de nível VM menos EK multiplicada pela condutância desse tubo. Colocando agora numericamente esses valores, nós temos que, então, esta linha aqui, esse termo vai ser condutância desse tubo. Nós vamos dizer que é a condutância ao sódio. Então, GNA, que multiplica a diferença de nível. Este nível menos este nível. Qual é? Essa diferença, 68,17 menos VM. 68,17 menos VM, que é o potencial de membrana. Esse fluxo tem que ser igual a esse fluxo, mas esse fluxo é GK, condutância deste tubo, multiplicado pela diferença de nível, VM menos EK. VM menos o potencial EK, que é 86 mV, potencial de equilíbrio do potássio. Mas nós já havíamos estabelecido que a condutância ao potássio era 20 vezes maior do que a condutância ao sódio, e continua sendo. Então, no lugar de condutância ao sódio, nós vamos colocar o número 1. E no lugar da condutância ao potássio, nós vamos colocar o número 20. E daqui, então, nós tiramos o seguinte: igualando esses dois termos, esse termo com esse termo, nós vamos chegar a obter o potencial VM por uma manipulação algébrica simples, como aquela que nós fizemos no modelo biológico, e vamos chegar no valor de VM, que é menos 78,72 mV negativo. Terminando a descrição desse modelo, nós vamos iniciar agora uma analogia entre os três modelos, para que a gente possa depois trabalhar com essa analogia. Então, no modelo biológico, nós temos o fluxo iônico, que é o fluxo de entrada de sódio e potássio. Ele corresponde, no modelo elétrico, a uma corrente elétrica, é a corrente que está aqui, que vocês estão vendo aqui, corrente de potássio, corrente de sódio. E no modelo hidráulico, ele corresponde a um fluxo de água. Então, fluxo de água é igual a INA, o fluxo de água entrando desse reservatório para esse reservatório é igual a corrente de sódio. O fluxo de água saindo desse reservatório para esse reservatório é igual a corrente de potássio. Então, corrente corresponde a fluxo de água. ADP, ou diferença de potencial, tanto no modelo biológico quanto no modelo elétrico, são realmente diferenças de potencial elétrico. Mas elas correspondem, no modelo hidráulico, a uma diferença de nível de água. Então, diferença de potencial é diferença de nível de água. Então, vamos terminar por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês e logo nós vamos partir para o bioeletrogênese parte 7, mas essa é a parte 6 para vocês lembrarem. Obrigado e bom dia.